Bem, então vamos começar. Vou começar agradecendo. Então, todos que já estão aqui, sejam bem-vindos a nosso webinar de hoje. Quero agradecer ao INAC também por nos oferecer esse webinar gratuito, né, com um tema tão interessante. Então, o tema de hoje vai ser torcicolo muscular congênito. É um tema bem extenso, então nós vamos dividir em 2 encontros. Então, vai ser hoje o primeiro encontro e no sábado, dia 23, vamos ter outro encontro. Os 2 encontros vão ficar gravados e vão ser disponibilizados na página oficial da TEMP no YouTube. E a gente também vai colocar os links nas redes sociais, tá? Então, para quem não conhece ainda, eu vou começar apresentando o professor Iñaki Pastor. Ele é mestre em fisioterapia pediátrica, doutor em fisioterapia pela Universidade de Saragoça. Ele é professor do mestrado de fisioterapia pediátrica na Universidade de São Paulo, em Madrid. Também é autor de diversos livros, como Enfrentando os Desafios do Desenvolvimento Infantil, que é um livro que já está traduzido para o português. Vocês podem encontrar no site do Amazon. Também tem outros livros, como Terapia Manual no Sistema Oculomotor, Cómete los Beijos e outros. E ele é diretor internacional da formação de Terapia Manual Pediátrica Integrativa, TEMP. Então, ao final dessas apresentações, vão ficar todas gravadas e a gente pode compartilhar com outros colegas essa apresentação e também reassistir, se vocês tiverem interesse. Durante a apresentação, se alguém tiver dúvida, pode mandar no chat, que a gente vai responder ao final. O Iñaki vai abrir depois no final para as perguntas. E também, ao longo da apresentação, vocês vão perceber o quanto a terapia manual é importante na pediatria, o quanto que ela ajuda no tratamento das disfunções osteomusculares, entre outras coisas. Assim como nós vamos ver no torcicolo muscular congênito, mas nós vamos ver que isso engloba outras disfunções também. Assim é. Tá? A gente vai ter a primeira turma do curso da TEMP, de Terapia Manual Pediátrica Integrativa no Brasil, em janeiro agora, dia 27 vai começar. E essa formação já existe em mais de 12 países. No final do webinar hoje, eu vou passar para vocês algumas informações sobre esse curso, como ver o conteúdo programático, e se alguém tiver alguma dúvida, pode ir mandando que a gente vai responder. Tá bom? Então, eu vou passar agora a palavra para o Iñaki para a gente começar a nossa aula. E muito bem-vindo a todos. Muy bien. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado. Obrigado a vocês que estão aí para escutar. Também eu penso que estão aí para fazer avançar a fisioterapia, poder servir melhor às famílias, às crianças. Eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês para poder deixar mais claros os objetivos desta conferência. Acho que agora não se vê. Mariana, agora não se vê, não? Sim, se vê, se vê. Se vê a apresentação? Sim. Sim? Então, vamos falar do torcicolo muscular congênito. Como decía Mariana, vamos a falar en dois seminarios, en 2 partes, 2 webinars. Hoje vamos falar sobre todo das reflexões etiológicas. Que são as reflexões etiológicas? Pues parece que o problema é claro, que temos un problema no pescoço do bebé, mas não é tão claro por qué, como, quais são os factores, se é um aspecto puramente muscular ou tem outras responsabilidades. Então, vamos a trabalhar sobre os seguintes objetivos. Mariana, se ven os objetivos aqui? Não. Não se está vê. no primeiro. Não, está no Está primeiro. no primeiro. Mas agora sim. Assim se vê. Sim, sim. Ok. Que quando estou a fazer a pantalla mais grande. Ok, assim se vê? Sim, acho que sim. Sim, aqui se vê, sim. Ok. Então, a primeira coisa que gostaria de falar é que desculpem o meu português.
que está está un pouco oxidado, mas eu acho que não vão ter problemas, que o meu portunhol vai ser suficiente. Mas fiquem à vontade de escrever no chat a Mariana para fazer as questões que precisem. Vamos a poner 3 objetivos para este webinar, si vocês quiserem. Conhecer a actualidade da evidencia en tortícolo congénito, refletir sobre as hipótesis etiológicas, porque não están sempre muito claras en muitas patologias, mas aquí não están sempre claras, e analizar e acompañar as condições musculoesqueléticas a partir de un punto de vista global en fisioterapia y cinesiología. Vamos a ver que junto ao tortícolo congénito temos muitas coisas. Temos muitas outras condições que podem acompanhar e que precisam uma avaliação e um tratamento em fisioterapia. Então, vamos a passar por diferentes conteúdos. Vamos falar das etiologias no tortícolo. Depois, vamos falar um pouco do diagnóstico diferencial do tortícolo ocular, porque seguro que sabem vocês que um dos factores para o tortícolo são os estrabismos. Então, ter umas noções, umas ideias sobre o diagnóstico diferencial pode ser muito interessante. Depois falaremos de tortícolo muscular congénito, da prevalência, da sua classificação, da etiologia, dos factores articulares. Falaremos algumas correlações e algumas consequências, em particular com a relação com o desenvolvimento. E aí eu vou provar também um sistema que descobri aqui com o Zoom. E em algum momento eu farei uma questão para vocês e vocês vão ter a oportunidade de opinar com umas votações muito interessantes para saber a sua opinião sobre as coisas. Então, vamos falar primeiro do tortícolo. O tortícolo debemos comenzar, antes de falar do tortícolo congénito, do tortícolo desta posição da cabeça, ou da inclinação, ou de disfunção, ou de patologia que é tão frequente nas crianças. O tortícolo pode ter muitas origens, pode ter muitas etiologias. O tortícolo normalmente é a expressão de um problema. Temos profissionais que pensam que o tortícolo é o problema. E não é verdade. O tortícolo não é o problema. É a expressão do problema, como vamos a descobrir. E quais são as etiologias que estão detrás do tortícolo? Pues, a primeira cosa que podemos pensar é que muitas malformações congénitas estão relacionadas com posições anómalas da cabeça. Os estrabismos, os factores oculares são tão importantes no tortícolo. Atenção aos acessos retrofaríngeos. Muitos problemas de refluxo, de problemas na faringe, vão dar inclinações ou posições anómalas da cabeça. Também patologias neurológicas, por exemplo, a distonia neurológica que algumas crianças podem apresentar. Podemos encontrar uma responsabilidade muscular e podemos encontrar também uma disfunção articular vinculada. Como podem pensar, pode ser de muitas origens. Como saber quando é de uma origem ou outra? O mais importante agora é simplesmente estar abertos às possibilidades, porque não sempre é fácil e não sempre se fazem radiografias de todas as crianças que têm tortícolo. Este é um sistema de raciocínio clínico de Tweety Do, que é um médico, onde mostrava neste artigo o seu processo de pensamento respeito do tortícolo. E quando ele recibe um paciente, pela sua história, a primeira coisa que está a fazer é diferenciar se foi um parto traumático ou não. Se não foi um parto traumático, o que está a pensar, a primeira coisa é o que vocês estão a ver aí por cima: refluxo,
desordens inflamatorios, absceso retrofaríngeo. Se foi um parto traumático, então já entra a radiografia para determinar se a radiografia é normal ou anormal. E atenção, que a segunda das possibilidades que este médico plantea, e eu acho que é muito interessante, é o aspecto ocular. É assim. O sea, junto con los aspectos musculares, articulares, musculoesqueléticos, tenemos de pensar, mesmo si somos fisioterapeutas, tenemos de pensar que los factores faríngeos e oculares están detrás de una gran parte de los problemas de tortícolo que podemos encontrar. Depois do exame ocular, se este é normal, vão para um exame neurológico e depois estamos a pensar em uma possibilidade de problemas musculoesqueléticos, como podem ver aí, rigidez de esternocleidomastoideo e fisioterapia consequente. Então, se bem, este não é o que eu estou a propor a vocês, mas é simplesmente um aspecto que pode nos ajudar a pensar nas posibilidades que están. E como é importante para o fisioterapeuta, quando recibe un bebé con tortícolo, pensar nas diferentes posibilidades. E aquí eu gostaria de falar das tortícolos oculares ou combinados. Para comenzar, eu gostaria de falar un pouco do diagnóstico diferencial e facer a vocês unha questão por votação. Eu vou ver se posso... Desculpen... Vou ver se posso activar a rotação. Um momentinho. Assim, votação, aqui. Então, a primeira das votações que eu gostaria de mostrar para vocês. Acho que estão a ver. Como o tortícolo de origem ocular afecta a cabeça? O mais afecta a cabeça? Na inclinação, na rotação ou não há diferenças? Vocês podem votar e definir a sua opinião ao respeito. Podem começar a votação, que pode ser muito interessante para vocês. Eu vou dar para vocês 20 segundos mais. Já quase todo mundo votou. Eu invito a todos vocês a votar, a participar, que pode ser muito interessante. As vossas opiniões, as suas opiniões. Ficam várias pessoas. Ok, eu vou finalizar a votação aqui. É muito interessante as suas opiniões. Vejam, eu vou compartilhar os resultados com você. Vocês, eu acho que estão vendo os resultados. A maioria de vocês pensam que o tortícolo de origem ocular afecta na inclinação da cabeça. Un pouco por detrás están os que pensan na rotación da cabeza e algunos que pensan que non temos diferencias. Ok, moito interesante a súa opinión, moito obrigado. Verdadeiramente, sí que temos unha diferenza. A diferenza é que normalmente o tortícolo ocular afecta máis a la inclinación. E por qué? Porque os estrabismos que provocan estos problemas de tortícolo son estrabismos llamados verticais, onde un ollo pode ter unha tendencia a se posicionar un pouco máis para cima que o outro, ou en unha torsión que se chama ciclotropía, que é un sistema de adaptación que precisa tamén unha inclinación da cabeza. Temos tamén outros problemas oculares que poden afectar, nistagmos, por exemplo. Os nistagmos poden provocar posições de rotação, mas os estrabismos normalmente são em inclinação. Aqui vocês têm uma tabla de diferenças. Aparecimento. Isto en general, porque os tortícolos oculares tamén podemos ter moitas diferencias, mas vamos falar do máis frecuente que é aquele que afecta ao cuarto nervo craniano. O aparecimiento dos tortícolos musculares congénitos son após o nacimento, mas os oculares ás veces precisan 2-3 meses para ser vistos por os pais na verticalización. Na corrección manual, na corrección pasiva, nos tortícolos oculares se encuentran pouca resistencia, moita máis
nos aspectos de tortícolo muscular congénito que son más musculoesqueléticos. O examen oculomotor dos movimientos oculares presenta alterações nos tortícolos oculares e não presenta estas alterações no tortícolo muscular. Mellora ao fechar os ollos? Sí, mellora os tortícolos oculares que precisan inclinar a cabeza para manter uma visão boa. Se não tem necessidade de olhar com os dois olhos, ao mesmo tempo podem melhorar a sua posição da cabeça. Os tortícolos musculares não. A posição do queixo. Normalmente, nos tortícolos oculares é mais em flexão, assim, inclinação e flexão. Mas no tortícolo muscular é em extensão. É uma diferença muito característica. A posição preferencial é mais de inclinação e do tortícolo muscular mais em rotação. A resposta à fixação aumenta, a fixação ocular aumenta a inclinação e não aumenta quando o paciente com tortícolo muscular congénito deve olhar para um objeto. Estas son unas diferencias principales. Fiquen tranquilos si no pudieron escribir todo porque esto va a ficar no canal de YouTube, vocês van poder acceder a este material. Eu gostaria também de dizer que atenção aos estrabismos, porque os estrabismos são bandeiras vermelhas que às vezes mostram patologias graves do sistema nervoso. Então, se vocês acham ou suspeitam de um problema ocular em relação com o tortícolo, tem que derivar para o oftalmologista, oftalmólogo ou para o médico de referência para fazer os diagnósticos diferenciais. Pensem que os tumores cerebrais muitas vezes se expressam também em tortícolos ou em estrabismos. Vamos a continuar falando do tortícolo muscular congénito. E vamos primeiro a definir. O tortícolo muscular congénito está definido, eu gosto muito da definição de Stellwagen, que vem aí a referência lá embaixo, como uma deformidade postural que se manifiesta repentinamente após o parto, caracterizado por a flexão lateral e rotação para o lado oposto. Isto significa o queixo para cima, e que pode ser acompanhada de outras condições neurológicas ou musculoesqueléticas. E agora eu gostaria de falar das prevalências. E aqui vou invitar a vocês também a fazer uma votação. E a votação que vou invitar a vocês é qual é a sua opinião sobre a prevalência. Que acham vocês? Que o tortícolo muscular congénito afecta ao 4% das crianças, ao 16% das crianças ou ao 30% das crianças? Vamos ver a sua opinião. Que bom. Muito interessante. É muito interessante. Agora vou mostrar para vocês. Já quase todo mundo votou. Ok, eu vou finalizar a votação. E aí vou compartir os resultados com vocês. A maior parte de vocês pensaram que era 16%, uma parte un 4%, outra parte un 30%. Aquí estaban as coisas más repartidas. Bueno, realmente non está clara a prevalencia da tortícolis muscular congénita. Este é uno dos puntos interesantes hoxe. Algunos artigos falan en torno al 4%, mas outros artículos falan del 16%. O 16 é solamente 4 veces 4. É un pouco extraño unha diferencia tan grande nas prevalencias, non? E se estamos a pensar na relación do torticolo con a plaiocefalía, que é unha relación de 1 a 1, e a prevalencia da plaiocefalía está en torno ao 30%, que é o que temos? Pois que tamén podería ser un 30%. E por que? Pensen vocês, por que esta diferenza nos estudos? É realmente así? Tenemos otros factores para comprender por qué estas diferencias tan grandes, 4, 16, 30, ¿no? Moito. Então, eu gostaría nombrar esta frase célebre de un sabio anónimo que dicía:
o torticolo muscular congénito não é um fenômeno dual, senão uma realidade em grau. O que significa? Que não é tão fácil dizer que uma criança tem torticolo ou que não tem torticolo muscular congénito. Sí, 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 no es tan sencillo como parece. Porque puede ser que aquellos que falan de 4% estén pensando en una característica do torticolo y aquellos que piensan en 16 o en 30 que pensen en otras características. Y aquí está o traballo que eu gostaria de presentar, que adorei, que é o traballo de Kaplan, a súa revisão ou guía clínica para a Academia Americana de Fisioterapia, onde Kaplan o que faz é definir 8 graus de torticolo, definidos por o tempo de diagnóstico e a gravedade. Por ejemplo, o grado 1, precoce, leve, son bebés entre 0 y 6 meses de edad con apenas postura preferencial o apenas una diferencia de rotación pasiva menor de que 15 grados. Pensen que aquí estamos de 0 a 6, por eso es diagnóstico precoz, só con posición preferencial. No estamos a falar de que a cabeza está bloqueada. No, estamos a falar sobre todo de que tenemos una posición preferencial. ¿Cuántas crianças acham vocês que tienen una posición preferencial de la cabeza? ¿Cuántas crianças vocês encontraron, bebés, con una diferencia de rotación pasiva de 15 grados? Muitos, muitos, muitos. Sí, mas esto es ya un torticolo. Esta es la idea principal. Só una posición preferencial de la cabeza es ya un torticolo. Será un torticolo leve, mas é ya un torticolo. Depois temos outros graus, non temos moito tempo para profundizar, mas eu vou deixar este material aí en YouTube para vocês. Mas moderado, precoce moderado, bebés de 0 a 6 meses, con diferencia entre os lados de rotación entre 15 e 30 graus. Grau 3, precoce severa, con una diferencia de máis de 30 graus ou con unha masa no esternocleidomastoideo. Vejam que a masa no esternocleidomastoideo aparece aquí no grau 3 e non é determinante. Esta é unha parte moito importante porque moitos profesionais da saúde pensan que o torticolo muscular congénito sempre lleva a un tumor no esternocleidomastoideo, a unha masa. Mas non é así. Pensen vocês, se o que faz o estudo está a pensar en ter un bloqueo total ou unha masa, a prevalencia va a ser unha parte, unha cantidade. Mas se as persoas que facen un estudio están a pensar nas crianzas con unha posición preferencial, a prevalencia va a ser moito maior. Se comprenden, é moito interesante isto. Os pediatras non teñen este pensamento de grau, mas os fisioterapeutas temos a sorte, a fortuna de poder pensar nos graus funcionais das coisas. Foi moito interesante para mí descubrir esta clasificación. Então, poden ya pensar qual é a prevalencia de cada uno dos graus. Vamos a continuar con os factores causais e as reflexións etiológicas. Normalmente, a hipótesis máis frecuente, aunque la etiopatogenia pensamos que ainda é descoñecida, mas normalmente os estudos están a falar moito do esternocleidomastoideo, fibrosis, isquemia, aspectos comportamentais, desenvolvimento anormal, ese a discurso a máis habitual. Eu faço unha terceira votación con vocês. Vocês acham que o torticolo muscular congénito ten relación con o trauma do parto? Vamos facer a terceira das votacións. Ya poden comenzar. Sí ou non? Que pensan? Que pode ter que ver con o trauma do parto, que non ten que ver con o trauma do parto. Moito interesante tamén as súas opinións. Muito bem, eu vou finalizar a votação.
Vejam que a maior parte de vocês estão a pensar que sí tem relação com o trauma do parto. Algunos, una minoría, pensan que não tem relação. Ok, as coisas não são tão simples como parecem. Temos estudos onde se pensa que sí temos relação com o trauma do parto, mas outros onde se pensa que não tem relação com o trauma do parto. O pensamento mais importante na literatura é que não tem relação. Na clínica, os clínicos sí que pensamos que tem máis relação do que os pesquisadores encuentran. Mas vejam este artículo de Hargreaves de 2017, quando os pesquisadores estavam a dizer que características tiveram os nascimentos das crianças com tortícolis muscular congénita. Que características tinham? E vejam o que estão a estudar, o color do líquido amniótico, o tipo de parto, o Apgar, o pH, o pH, a idade gestacional, a apresentação fetal. Se estão a ver, aqui não se tem em conta as maniobras que o obstetra fez sobre a cabeça da criança. É muito interessante pensar que muitos estudos não podem ver claramente a relação com o parto porque não temos um estudo das manipulações específicas na cabeça do bebê ou do pescoço do bebê e também não temos fisioterapeutas especializados que façam análises ou exames da cabeça do pescoço do bebê após o nascimento. Aquí, Stellwagen hace una hipótesis muy interesante, encuentra una incidencia mayor del tortícolo muscular congénito cuando a mãe reportaba un encaixamento do bebé durante más de 6 semanas. Esto es interesante, porque más tiempo de encaixamento é más estrés cervical. Y también fala de que estos bebés tenían cuerpos más largos. Asimetría facial en correlación con un trauma mayor de 60 minutos, forces, trauma do bebé. Es muy interesante que la literatura no esté siempre de acuerdo. Mas a teoría principal que vocês ya conocen y que é a máis frecuente na literatura é a falar do muscular, do aspecto muscular, ¿no? O tortícolo congénito non se dice tortícolo congénito, se dice tortícolo muscular congénito. Esto significa que ya hemos atribuido o factor muscular ao tortícolo. Vejam este bebé, que é uno dos meus pacientes, como tiña, se están a ver, a posición da cabeza muito forzada e ven aí a masa do esternocleidomastoideo. Mas eu gostaria contar a vocês unha historia muito interesante. Isto era un extraterrestre que viño para a Terra para observar que facían aos humanos, as persoas nas cidades. E estaba ollando unha cidade e viu un fogo que era un fogo pequeno, que estaba en uno dos edificios de la ciudad, en una de las casas. E intorno, alrededor del fuego, encontró varios bombeiros. Estaba a ver que muchos bomberos se movían, mexían en torno ao fogo. Depois, observando máis tempo, observou un fogo moito grande, moito grande, e viu moitos bombeiros vecinos do fogo. Saben o que contou no seu planeta? Porque este extraterrestre foi de volta para o seu planeta e saben que contou? Contou que os bombeiros producen os fogos. Era obvio. Os bombeiros producen os fogos. Porque se quando temos fogo pequeno temos poucos bombeiros, cando temos fogo grande temos moitos bombeiros e cando non temos fogo, non temos bombeiros, son os fogos os que producen os bombeiros o que producen os fogos. Comprenden esta historia? Non achan que pode ser unha coisa parecida con os aspectos musculares? A coexistencia dos fenómenos non justifica a relación causa-efecto. O feito de encontrar a masa no esternocleidomastoideo non justifica pensar que a origen
do torticolo é muscular. A massa pode ser a expressão, outra das expressões da alteração junto à posição anômala da cabeça. E aqui eu gostaria poder invitar a vocês a se abrir o pensamento às possibilidades de que outras estruturas musculoesqueléticas do pescoço podem estar influenciadas. Eu invito a vocês também a pensar. Quando vocês têm um torticolo, não sei se vocês tiveram um torticolo, não falo congênito, mas um torticolo. Quando vocês foram ao fisioterapeuta para se avaliar e tratar o pescoço, o que avaliou o fisioterapeuta? Um fisioterapeuta bom, que avalia no pescoço? Só os músculos? Não. Também avalia as articulações. Também faz exames de mobilidade vertebral para saber se temos bloqueios articulares. Também avalia as apaneurosis. Também avalia as saídas dos nervios cranianos que têm inervação no pescoço. E por isso eu me pergunto por que os bebês não se fala dos aspectos articulares. Pode ser porque os bebês não têm articulações, que só têm músculos. Sí, porque parece que os adultos têm articulações no pescoço, mas as crianças não têm, porque ninguém fala das articulações. Sí que falamos das articulações. Sabem quem fala? Os jornais, os periódicos, as revistas, jornais de radiologia. Aí vocês estão a ver um trabalho de Hack com imagem de C1 e C2, que están a ver aí, con dois tipos de tortícolo, e con unha posición de tipo 1, que é un deslizamiento adelante da primeira cervical, o atlas, respecto do axis. Mas temos alguns estudios muito interessantes sobre as dislocações ou as malposições do atlas respecto do axis. Mas depois, tem a fisioterapia instrumentos de avaliação manual disto? Em pediatria, porque nos adultos sabemos fazer. Por que não se fazem? Não se fazem porque não temos o treinamento, a formação suficiente. Não se fazem porque estamos a pensar que a terapia manual é só para adultos. Mas constantemente muitas crianças, como os bebês, têm disfunções musculoesqueléticas, que podem ser um torcicolo ou uma fractura, ou muitas coisas que podem acontecer e que precisam que os terapeutas, os fisioterapeutas, tenham conhecimento suficiente de terapia manual. É isto que está fazendo que a formação TEMPI, da terapia manual pediátrica integrativa, em muitos países esteja a crecer, porque todos estamos esperando eso. Todos estamos esperando instrumentos de avaliação e de tratamento. Si no, o que vamos a ter es estas técnicas que encontramos nos quiroprácticos, às veces, de movilizações peligrosas, de movilizações rápidas. Este é o síndrome de Kiss, descrito por Biederman, que é um autor muito interessante, alemão, que tem também esta origem da quiropraxia. Ele já descreveu aspectos de terapia manual para as crianças, mas terapia manual, o que é a terapia manual? Porque a terapia manual pode ser uma movilização doce, suave, respetuosa com os tecidos, ou a terapia manual pode ser um trasto, uma movilização perigosa. Mas as pessoas que não conhecem a terapia manual podem pensar que como vamos fazer certas coisas com as crianças? É que com as crianças não se podem fazer as mesmas coisas que com os adultos. A terapia manual nas crianças é extremadamente suave, respetuosa. Este síndrome de Kiss, ou esta forma de ver as disfunções de torticolo muscular congénito como se fossem aspectos articulares, foi muito interessante. Mas o problema de Biederman era que a proposta que fazia não tinha suficiente evidência
tenía mucho riesgo. Porque si você propone una cosa que no tiene mucho grado de evidencia, como casi todo en fisioterapia, que no tiene mucho grado de evidencia, estamos a construir los grados de evidencia, mas tiene mucho riesgo, por qué facer? Temos que facer coisas sem risco. Temos que facer coisas de forma segura. E respecto a esto, eu gostaria de decir que se não espera o inesperado, não vai encontrar. É o que dizia Heráclito há um tempo. Se não espera que os bebés tenham articulações no pescoço, não vai encontrar disfunções articulares. No digo que sea todo articular, no digo eso. Porque a veces, por ejemplo, as cicatrices das clavículas que fueron fracturadas para sair pueden ter una tensión muscular muy fuerte sobre a aponeurosis por a cicatriz que provoque también posiciones anómalas da cabeza. Podemos tener, obviamente, aspectos musculares, podemos tener inervações dos nervos 11, do par craneal 11, mas as articulações têm que ter em conta. E os fisioterapeutas temos que ter a capacidade de fazer um diagnóstico diferencial aqui, ou uma avaliação diferencial. Siguiente tema, muito interessante. Os tortícolos não chegam sozinhos, sempre chegam com amigos. Vejam aqui esta criança com um tortícolo congênito. Que é o que vocês veem no corpo que não... que dice que as coisas não estão muito bem. Sim, é um tortícolo, mas tem outras coisas no corpo que não estão muito certas, que não estão muito óptimas. Querem ver quais são? Já tem uma ideia? Aqui vamos ver. Assimetria do tronco, a função da mão do lado facial, problemas orofaciais, problemas oculares, problemas de deformações cranianas, problemas no quadril. Se estão a olhar, o quadril esquerdo está muito mais fechado, que é uma característica das disfunções do quadril, não displásicas, porque não precisamos ter uma displasia do quadril para ter uma articulação do quadril que não funciona bem e que tem dificuldades para os movimentos da criança. Os tortícolos congênitos vêm com muitos detalhes, e aqui estão os detalhes. Vejam este outro caso, são as mesmas coisas. E a literatura é muito clara aqui. É um seguinte ponto que eu tinha como objetivo. Se vocês olham para uma criança com tortícolo, tem que procurar avaliar todas estas coisas que não estão muito bem. Porque pensem se vocês fazem um trabalho de stretching para o pescoço. Ao final do stretching, todas estas coisas vão melhorar? Não. É o que acontece com as consequências do tortícolo. Mesmo muitas vezes nos trabalhos, crianças que têm sido tratadas de tortícolo em fisioterapia também presentam depois problemas. E pode ser que não estamos a trabalhar suficientemente bem. Pode ser que temos mais coisas que podemos utilizar, mais instrumentos, mais linhas de tratamento. As consequências que vemos nos tortícolos são as formações assimétricas das vértebras cervicais, sobretudo depois dos 8 meses. Un 90% das crianças com tortícolo congênito têm deformações cranianas, como a plagiocefalia. Esta é outra das minhas paixões. Se querem, no futuro podemos falar disso também um dia. Eu posso apresentar as pesquisas que eu fiz sobre essa matéria, porque é uma das coisas que eu ensino mais nos máster de fisioterapia pediátrica. As plagiocefalias, que são tão frequentes, são no 90% das crianças com tortícolo congênito. E às vezes a fisioterapia, vocês acham que estirar o pescoço cambia a forma da cabeça? Não cambia. O pescoço precisa do tratamento, mas a cabeça também precisa de um tratamento. E estas asimetrias também vão ficar na boca, na mandíbula. E no resto do crânio, se não se faz o trabalho correto.
Aquí temos un traballo muito interesante dos adultos que tiveron tortícolis congénita e como a súa cabeza deformou no futuro. O 82% das crianças con tortícolo congénito ten unha escoliosis dorsal no futuro. Atención que moitas delas, este é un traballo de 2019, de quien moitas delas fueron tratados con fisioterapia. Mas os fisioterapeutas non estiveron tratando tamén os aspectos como a simetría de tórax, as asimetrías do cuadreo, moitas coisas que son máis complexas que facer 10 segundos de estiramiento do esternocleidomastoideo. Acho que están a comprender perfectamente. Estas influencias do torticolo en escoliosis futura estamos a falar de 15 años despois. Non achan interesante isto? Eu acho isto apasionante. Pensen cuánto a fisioterapia ainda pode mellorar. Ainda podemos responder ás necesidades das crianzas con unha prevención sobre problemas futuros. E uno destes problemas futuros é o desenvolvimento, porque temos problemas de desenvolvimento nas disfunções cervicais. Temos diferentes estudos que falan que as crianças con tortícolo congénito voltan, se convierten en crianças máis maiores, mas con problemas de equilibrio, problemas nos estudos, problemas no linguagem. Temos estudos moito interesantes, alguns estudos pro e alguns estudos contra. Mas os estudos que facen contra, o sea, que os estudos que dicen que non ten os tortícolos repercusión no futuro, normalmente utilizan sistemas de medición como o MACB, ABC2, que é unha batería de avaliación do desenvolvimento de crianças que non é moito fiável. Mas os artigos máis importantes están a falar moito claro aí. Mas precisamos coñecer moito máis, estudios de máis cualidade. Por iso a miña recomendación, até que sexa unha coisa clara nos estudos, é que vocês controlen o desenvolvimento motor, postural, sensorial das crianças. Que façan unha avaliación moito máis complexa, que non ollen só o músculo esquelético, que non avalien só o pescozo, que além disso façan as coisas con unha visão moito grande. Conclusões. Eu gosto desta conclusão de Stellwagen. Estas deformações non son máis, estas deformações são máis frecuentes do que se pensaba. Os profesionais da saúde que atenden neonatos deberían avaliar cuidadosamente as asimetrías nos bebés e ofrecer unha guía anticipada para a prevención de deformações cranianas. Este é o problema de tantos bebés con posicións preferenciais da cabeza, mas que como non usan un bloqueio total, non ten fisioterapia. Non, en moitos países. Eu enseño fisioterapia en 10 países, 10, 12 países. Eu vejo que moita da fisioterapia non é moito completa ás veces con crianças que só ten unha posición preferencial porque non son consideradas crianças con tortícolo congénito. Temos falado destes puntos, temos falado das etiologías, temos falado do diagnóstico diferencial de tortícolo ocular, temos falado do tortícolo muscular congénito, da prevalencia das etiologías, dos factores articulares, temos falado das correlações e da relación con o desenvolvimento. Aquí eu gostaria de dizer que o próximo día, depois Mariana vai dizer cando, o próximo día vamos falar da avaliación e do tratamento, que acho que pode ser tamén interesante para vocês, con os tratamentos que ten máis evidencia e dos tratamentos que faltan por desenvolver. E tamén presentaré, posso presentar aí o soño de Tempi, da terapia manual pediátrica integrativa, este soño desta formación, deste conceito en fisioterapia pediátrica que está a crecer tanto en tantos países, ¿no? Porque queremos unha fisioterapia pediátrica para todas as crianzas, non só para aquelas que teñen daño cerebral, non só para aquelas que teñen problemas respiratorios. Unha fisioterapia pediátrica de calidade
na prevenção dos problemas do desenvolvimento, nas fracturas, nas alterações esportivas, nos tortícolos congénitos, em todas as crianças que podem ter uma melhora da saúde, porque em muitos países a fisioterapia está muito centrada só no neurológico e fazem um trabalho maravilhoso. Mas milhões de crianças têm ajuda, precisam ajuda. É interessante que nos adultos a fisioterapia está a falar sempre da prevenção, nas crianças parece que só a fisioterapia é só para os casos mais graves. E a seguinte parte do sonho do Tempi é que a fisioterapia pediátrica seja também para todos os fisioterapeutas. Muitos fisioterapeutas que encontrei no meu caminho diziam: eu sempre queria trabalhar com as crianças, mas não queria trabalhar sempre com neurologia. E por isso deixaram a pediatria. Agora, já com Tempi, temos possibilidade de que os fisioterapeutas possam vir a trabalhar com as crianças, mesmo em diferentes campos, no campo do desenvolvimento escolar, no campo da aprendizagem, no campo deportivo, no campo traumatológico. É muito interessante. E por isso vamos fazer a primeira formação no Brasil de Tempi. E a apertura da plataforma será um modelo semipresencial, será o 27 de janeiro. Mas antes do 27 de janeiro vamos falar do tortícolo, avaliação, tratamento, mas vocês podem encontrar esta informação depois, Mariana vai falar disso. O que vai começar é uma formação que começará o primeiro nível, que é o neuroortopédico, que são as alterações dos membros inferiores, as crianças que estão a meter os pés, a caminar com as puntas dos pés. Vamos dar conteúdo de qualidade para saber avaliar e gestionar este tipo de crianças. E também para o tratamento do pescoço. Depois, a formação Tempi tem outros níveis e mesmo tem outros cursos mais avançados na fisioterapia respiratória ou em diferentes áreas como aprendizagem, os aspectos da visão, muitos temas interessantes. Muito obrigado de estar aí, de me escutar. Eu deixo a Mariana falar aqui deste slide para informar-les. Bom, obrigada, Inaki, pela apresentação. Foi tudo muito esclarecedor, né? Acho que ainda não tivemos nenhuma dúvida. Se o pessoal tiver dúvida, pode mandar que a gente vai lendo aqui. E acredito que as dúvidas surjam mais quando a gente começa a falar de tratamento, né? Acho que o segundo webinar vai ser mais cheio de dúvidas. Bom, então vou falar sobre o curso que vai ter aqui no Brasil. Como o Inaki disse, ele vai ser no formato semipresencial, então ele vai acontecer uma parte pela plataforma, na parte prática, na parte teórica, e a parte prática nós vamos se encontrar presencialmente em março e faremos toda a parte prática, né? Então, vocês podem encontrar, quem tiver interesse, quiser saber mais informação, data, valores, vocês podem mandar um e-mail nesse infotemp.br@gmail.com, ou se vocês entrarem no Instagram, tem o Linktree da página da Temp Brasil, e lá vai ter uma aba escrito Formações Temp Semipresencial Inscrições. Quando vocês abrem essa página, tem a parte de preenchimento para inscrição, mas embaixo tem toda a parte explicando o que é a Temp, quais são as datas, quais são os valores. E lá também tem um link que você pode clicar e baixar o conteúdo todo programático do curso. Então, vocês conseguem ver o que é dado no seminário 1, o que é dado no seminário 2, e de toda a formação, né? Então, a primeira será agora, de janeiro a março, aqui no Brasil. Se vocês puderem, sigam nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. A gente está sempre postando informações sobre o curso e informações sobre a Temp também, de forma geral. Se vocês quiserem conhecer a Temp, tem o site oficial, que também tem no Linktree do Instagram. Na página oficial da Temp, vocês vão encontrar todos os cursos de formação da Temp no mundo, né? Então, vai ter o do Brasil, mas vai ter os outros, vai ter as formações básicas e avançadas.
E também tem o blog, que no Linktree também tem essa aba, se vocês acharem mais fácil, que o blog tem bastante conteúdo, bastante informação, são revisões de opiniões, na verdade, de alguns artigos, são conteúdos muito interessantes para quem quer começar a entender um pouco mais sobre a terapia manual também. E não sei se todos que estão aqui me conhecem, eu acredito que não, mas vocês não estão conseguindo me ver, mas eu sou a Mariana, sou fisioterapeuta, eu estou organizando, né, a vinda da Temp para o Brasil esse ano. Ano passado, infelizmente, por causa da pandemia, nós tivemos que cancelar o nosso curso, mas esse ano, se Deus quiser, vai acontecer. Que sí, va a acontecer. Vai. Va a acontecer, seguro. E eu queria compartilhar com vocês, na verdade, um pouquinho da minha experiência de forma rápida, assim, né? Porque isso é uma coisa que muitos me perguntam, como que eu encontrei a Temp, né? Então, em 2018, eu queria fazer alguma formação que me complementasse como terapeuta. Eu já trabalhava com pediatria, mas eu sentia muita necessidade de ter alguma coisa que me ajudasse muito na parte muscular, esquelética das crianças. Porque eu sentia que chegava um momento da terapia que travava tudo, né? Eu estava indo bem e minha terapia parava de evoluir. E aí eu comecei a pesquisar, encontrei a Temp, fiquei super animada, fui para Portugal e comecei a fazer a formação. E me apaixonei porque desde o primeiro seminário eu já conseguia fazer a aplicação clínica, né? Então, o que eu aprendi eu já conseguia trazer para minha prática, já tinha resultado. E isso foi uma coisa que me deixou muito empolgada, né? Com a técnica, com o conceito. E eu fui conversando com muitas pessoas, fiz a formação completa, estou aí junto com a equipe, tentando sempre aprender mais, agregar mais e conseguir trazer esse conceito tão importante que eu acho que todo mundo no Brasil deveria fazer e conhecer, porque muda realmente a nossa visão clínica e as crianças melhoram, assim, muito, muito. Então, se alguém tiver interesse, eu me coloco à disposição para dividir caso, para conversar com vocês sobre a minha experiência pessoal e também se alguém quiser saber questões mais burocráticas do curso, também estou à disposição. Então, tanto pelo e-mail que está aqui, quanto pelo Instagram, e a gente pode ir conversando. Acho que é isso, não sei, aqui se tem mais Fantástico. alguma Sí, coisa sí, que sí. você... Muito obrigado. E depois, no, pues, no próximo día tamén podemos continuar e se as persoas têm preguntas tamén podemos continuar e falar tamén da túa experiencia en distintos casos ou pode ser interesante. Mas acho que foi ótimo e eu agradeço moito a você, Mariana, esta paixão que você tem con a fisioterapia e tamén con Tempi. Tamén o servicio que você faz aos fisioterapeutas no Brasil cando está a ofrecer todo este contenido tamén gratuito. Moito obrigado, Mariana. Então, vamos concluir aquí. Pues... Aqui, surgiu uma pequena sí, dúvida, pode esclarecer? sí. Perguntaram se nós temos algum grupo de estudos, algum grupo que faça reuniões para conversa sobre, de forma geral. Chamamos aqui no Brasil de grupo de estudos, não sei se na Espanha chamam assim também. Grupos de estudios, E como, tenemos espacios de compartir sim, opiniones, casos clínicos, todo eso. isso, Sí, sí, sí. sim. Normalmente, como Tempi está presente en muchos países, as persoas normalmente están vinculadas por linguas o por idiomas o por grupos de formación. Entonces, as persoas tienen pequeños grupos en español o en italiano o en francés, están a trabalhar sobre casos, pasando información, todo eso. Mas ainda o que vocês têm aspectos no Portugal, mas no Brasil espero que no futuro vocês possam fazer estes grupos de estudo. Sim, é isso. ¿Sí?
Sim, muito obrigada, Iñaki. Muito obrigado Obrigada a a vocês, foi um todos. prazer e a gente se encontra um pouco mais adelante. Sim, até logo. Adeus, hasta luego.